Então, boa noite, meus irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, 4 de junho de 2025, o Senhor tem nos dado fôlego de vida e cá estamos para estudar um pouco mais da sua palavra. Hoje nós iremos ver o início de uma série de um teólogo muito famoso chamado Dr. Sinclair Ferguson. Ele é professor de teologia sistemática no Seminário Teológico Reformado nos Estados Unidos. É o autor de muitos livros, dentre eles O Espírito Santo. É um homem com bastante conhecimento. Hoje nós vamos ver um sermão dele. Para entendermos o seu sermão, eu vou fazer a leitura da definição de Calcedônia. O que é a definição de Calcedônia? Ou a fórmula de Calcedônia? Ou o credo de Calcedônia, pode ter vários nomes, né? A igreja, quando tinha alguma disputa, algum tipo de conflito teológico, não raras vezes se reunia em concílio para tentar resolver a questão, um concílio, por assim dizer, internacional, ainda que baseado nas igrejas orientais. Quero lembrar os irmãos que as igrejas orientais, elas eram diferentes das igrejas ocidentais. Estamos pensando no século IV, século V, né? O século IV nós vamos ter em 325 o Concílio de Nicéia, e em 451 nós vamos ter o Concílio de Calcedônia. Esses concílios então estão enfrentando disputas teológicas, e aí os imperadores da gestão, os imperadores do momento, convocavam os bispos para discutir. O que eram os bispos? A administração da igreja naquela época era por bispos e suas cidades. Então nós tínhamos o bispo de Roma, o bispo de Antioquia, o bispo de Alexandria, o bispo de Jerusalém. Era centralizada em bispos, em bispados. Então quando acontecia algum problema, conjurava esses bispos para se reunir e discutir a questão. Isso aconteceu em 325, quando surgiu a heresia do arianismo. O arianismo é o que hoje aquele grupo, as Testemunhas de Jeová, promulgam uma doutrina onde não vem Jesus Cristo como Deus. Isso tinha o nome de arianismo nessa época em que o Concílio de Nicéia foi formado. Logo em seguida, depois dessa polêmica em relação à deidade de Cristo, resolvida em 325 com o Concílio de Nicéia, surge-se então uma polêmica sobre a humanidade de Cristo. Agora reúne-se então o Concílio de Calcedônia e então promulga uma cláusula, uma sentença, um corpus de teologia definindo o que nós pensamos sobre a humanidade de Cristo. São 2 parágrafos bem densos, mas eu vou fazer a leitura aqui, tá? Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial, homozios, ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado, segundo a divindade, antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade, por nós e para nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, Theotokos. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em 2 naturezas, inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. A distinção de naturezas de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, hipóstase, entre parênteses, não dividido ou separado em 2 pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito,
Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos pais nos transmitiu. Então, este é uma redação da definição de Calcedônia. Eu retirei isso de um livro chamado Documentos da Igreja Cristã, do H. Batterson, onde é uma compilação de vários documentos. Este é um deles. Então agora, de posse dessa redação, nós vamos entender um pouco melhor desse pequeno sermão posto pelo Dr. Sinclair Ferguson. O título é Uma Pessoa, Duas Naturezas. Não devemos pensar na encarnação de Cristo como uma mistura, em parte de Deus e em parte do homem. Nem devemos imaginar que ele é duas pessoas. Hoje, Sinclair Ferguson nos lembra por que acertar nossa cristologia é tão importante. Então vamos ver. Então nós vamos estudar um pouco esse sermão. Esse sermão é rápido do Sinclair Ferguson, porém muito denso. Então ele aborda uma outra forma de sermão daqueles que nós estamos acostumados, que estudamos nas outras quartas-feiras. Qual a diferença básica? A diferença é a sua extensão. Este sermão originalmente tem 6 minutos de duração. Os demais que tínhamos estudado, geralmente tem 30, 40 minutos, eu editava a transcrição. Então vamos observar que aqui as divisões ficam um pouco diferentes, por causa da brevidade do tempo, mas isto não perde em conteúdo teológico, inclusive é muito rico aqui. Então eu editei aqui algumas divisões para ficar bastante didático, o que ele está dizendo. Então vamos começar por o que eu estou chamando de introdução. Diz Sinclair Ferguson: estivemos pensando esta semana sobre uma grande declaração de credo que foi produzida por um concílio da igreja realizado em 451 d.C. em Calcedônia, na Bitínia, agora parte da Turquia moderna. Calcedônia nos ajuda a pensar claramente sobre a pessoa e a natureza do Senhor Jesus. Eu citei outro dia e sei que é um estudo enorme por si só, mas escolhemos uma ou duas coisas que nos ajudam a esclarecer nosso pensamento. Pensamos em Jesus em relação à sua verdadeira divindade e sua verdadeira humanidade. E quero encerrar a semana pensando sobre esta declaração que Calcedônia faz. Diz que Jesus Cristo, o Deus homem, abre aspas, é reconhecido em duas naturezas, de forma inconfundida, imutável, indivisível e inseparável. A diferença das naturezas não sendo de forma alguma removida por causa da união, mas sim as propriedades de cada natureza sendo preservadas e ambas concorrendo em uma pessoa, uma hipóstase, pessoa-hipóstase. Não como se ele estivesse separado ou dividido em duas pessoas, mas um e o mesmo Filho, o unigênito Deus, Verbo, Senhor Jesus Cristo. Então vemos que Sinclair Ferguson fez uma citação da mesma redação que eu acabei de ler. Obviamente tem alguns tipos de mudanças, mas são bastante tranquilas, porque é uma questão de tradução. Eles devem usar em inglês uma outra fonte, que tem uma pequena variação, mas o conteúdo é o mesmo, que mostra que Jesus Cristo, ele é Deus, e nele habita a humanidade e a deidade. Quando Calcedônia foi escrito, e Ferguson vai entrar nisso agora, ele tinha preocupação, na verdade eles tinham preocupação, os teólogos de Calcedônia, em defender a igreja de duas heresias. Uma vinha de Eutiques e outra vinha de Nestório. É o que Sinclair Ferguson irá tratar nesse pequeno sermão. De um parágrafo, ele vai defender agora da heresia de Eutiques. Vamos ver o que significa a heresia desta pessoa. Diz Ferguson: agora, novamente, eu sei que é um bocado, mas esses teólogos antigos tinham alguns erros em mente aqui. Um é chamado eutiquianismo, em homenagem a Eutiques, que ensinou em Constantinopla, na primeira metade do século V. Eutiques sustentava que Cristo era de duas naturezas, mas não em duas naturezas. Ele vai explicar. Essa divisão é às vezes chamada de heresia monofisista. Sustentava que na encarnação, prestem atenção agora, a natureza divina e a natureza humana foram combinadas no Senhor Jesus. Em outras palavras, ele tinha um tipo de nova natureza,
um terceiro tipo de natureza, uma natureza Deus-homem sem hífen. Então, há uma fundição. A natureza humana e a natureza divina foram fundidas, né? Esta é a heresia de Eutiques. Nós já vamos entrar um pouquinho nas consequências disso, mas primeiro precisa ficar claro que Eutiques acreditava que houve uma fusão entre a natureza do homem e a natureza de Deus, e não que havia distinção entre as duas naturezas. Vai ficar mais claro agora sobre isso na defesa contra a heresia de Nestório, uma outra heresia que tinha na época. Bom, se Eutiques acreditava que existia apenas uma fusão entre as duas naturezas, gerando um outro tipo de natureza, uma terceira natureza, Nestório vai ter uma diferenciação curiosa. Diz assim, Ferguson explicando isso: mas os teólogos calcedônios também estavam reagindo contra outra visão desviante associada ao nome de Nestório, que foi brevemente o patriarca de Constantinopla. Na verdade, tem havido dúvidas sobre exatamente o que Nestório ensinou, mas a visão que leva o seu nome sustentava que, em Jesus, não temos apenas duas naturezas, humana e divina, mas também uma pessoa humana e uma pessoa divina. Então, como se Jesus fosse bipolar, tivesse duas naturezas, cada uma pensando por si só. Então, ele se opôs a chamar Maria de Theotokos, a portadora de Deus. Em vez disso, ele queria chamá-la de Christotokos, a portadora de Cristo, como se houvesse duas pessoas. É por isso que Calcedônia diz que Cristo possui a sua natureza humana e divina indivisivelmente, inseparavelmente. A diferença das naturezas não sendo de forma alguma removida por causa da união, mas sim as propriedades de cada natureza sendo preservadas e ambas concorrendo em uma pessoa e uma hipóstase, não como se ele estivesse separado ou dividido em duas pessoas, mas um e o mesmo Filho unigênito de Deus, Verbo, Senhor Jesus Cristo. Acho que uma coisa ilustra bastante aqui, para nos ajudar a entender quais as implicações na teologia. Vou dar um exemplo pela Ceia do Senhor luterana. A Ceia do Senhor, como nós sabemos, a nossa Ceia do Senhor, a qual nós interpretamos, baseada em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, é uma Ceia do Senhor, onde nós nos alimentamos espiritualmente de Cristo. Então, quando nós estamos reunidos, nós participamos de uma mesa espiritual. Nós tomamos do cálice e tomamos do seu corpo espiritualmente. Esses elementos estão ali. Os luteranos são diferentes. Eles entendem que a consubstanciação é o método da ceia do Senhor, ou seja, que no pão que se come e no vinho que se bebe, ali de fato está o sangue de Cristo e de fato está a carne de Cristo. E aí eles vão desenvolver, paralelamente a isto, um outro conceito chamado ubiquidade. Que significa que a carne de Cristo, ela recebe propriedades divinas, então ela pode se multiplicar pelo planeta, por assim dizer, e permitir que alguém coma aqui no Brasil a carne de Cristo, e também na Alemanha coma a carne de Cristo quando participar da ceia do Senhor. Porque humanamente a carne, se for uma propriedade humana, ela não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, não é mesmo? Essa é uma propriedade, uma característica humana. Eu estou aqui fisicamente, estou dizendo fisicamente, eu não posso estar em outro lugar fisicamente. Isso é uma propriedade inerentemente humana. Os luteranos acreditam que isto não limita mais a Cristo, então eles confundem, ou eles entendem que as propriedades divinas, elas também incidem nas propriedades humanas de Cristo, ou seja, as propriedades divinas incidem sobre as propriedades humanas. Então o corpo humano de Cristo fica divinizado, por assim dizer. A igreja de teologia calvinista sempre entendeu que esse não é o caminho, que nós não temos esse tipo de interpretação da ceia do Senhor. E, acerca do corpo de Cristo, nós temos uma clareza onde o corpo de Cristo está.
O corpo de Cristo está no céu, onde nós chamamos de céu. Então, dentro da teologia reformada, de raiz calvinista, está o entendimento que no céu há anjos, há Deus sendo glorificado agora mesmo, e também há um homem com todas as propriedades humanas, que é Cristo, que está lá. Eu não posso imaginar que ele não seja homem, porque ele ainda é homem, embora Deus também. Esse é o entendimento da teologia calvinista. Agora vamos ver como Ferguson continua a sua apresentação. Ele vai amenizar os conteúdos apresentados que foram feitos aqui. Ele diz assim: agora eu sei que se esta é a primeira vez que você ouve essas palavras, é uma quantidade tremenda para absorver. Mas seja paciente. Na verdade, não é mais complicado do que explicar a importância do beisebol americano para o inglês, ou para esse assunto, o cricket inglês para o americano. Então, por que isso é importante? Agora ele vai para justificar por que estamos falando esta noite sobre as naturezas de Cristo. Ele diz assim: bem, é importante porque queremos descrever nosso Senhor Jesus de maneira adequada e precisa, porque o amamos. A pedra de toque é sempre: se isso é verdade para o Senhor Jesus Cristo, ele está realmente qualificado para ser o Salvador dos pecadores humanos? Veja, se ele é duas pessoas e não uma pessoa, então, como os críticos de Nestório viram, é impossível ver como houve uma encarnação real. Não acho que Nestório pretendia essa implicação, mas a lei das consequências não intencionais opera tanto na teologia quanto na vida diária. Ou seja, a teologia de Nestório colocava em risco todo o projeto de salvação, uma vez que ele faz uma divisão aqui. Lembre-se, o que realmente nos preocupa aqui é pensar e falar corretamente sobre nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu digo novamente, se alguém descreve erroneamente alguém que você ama, você não apenas encolhe de ombros, não é? Você tenta graciosa e claramente, e talvez até longamente, corrigir suas falsas opiniões. Isso é o que esses primeiros teólogos estavam fazendo quando escreveram a definição de Calcedônio. Então, quando esses teólogos defendem as duas naturezas de Cristo habitando conjuntamente em Jesus Cristo, numa pessoa só, eles estão mostrando que Jesus Cristo, ele é o ideal redentor, porque ao mesmo tempo ele é Deus e ao mesmo tempo ele é homem. Então, ele pode nós podemos nos identificar com ele, porque ele é homem, e também ele pode operar o sacrifício perfeito, porque ele é Deus. De outra maneira, não seria possível o sacrifício de Cristo. Por isso, quando o entendimento da natureza de Cristo é pervertido de forma dolosa, isso acaba colocando em risco o projeto de salvação. Quando nós dizemos que Jesus apenas é um homem, como alguns vão atestar, o mundo ele vai aplaudir esse tipo de coisa, quando diz Jesus era um mestre, Jesus era um grande professor, Jesus era um grande revolucionário, Jesus Cristo é um grande pacificador. Ora, esses qualificativos não servem para a igreja, porque nenhum deles pode salvar a humanidade. Jesus não pode ser qualificado menos do que ser Deus e também homem. E ele continua no seu encerramento. No final desta semana, quando falamos sobre essa teologia profunda, lembro-me de um fim de semana que o amado fundador do Ligonier, Dr. R.C. Sproul, Ligonier é um site de vários artigos teológicos, desde sermões a artigos, iniciado pelo Dr. R.C. Sproul. Passou na igreja, o Dr. Sproul passou na igreja, Derek Thomas e eu servimos em Colômbia. Um domingo de manhã ele pregou uma bela mensagem sobre a pessoa de Cristo, que estava cheia dessa grande cristologia. Depois, na porta, um homem apertou a mão de Derek e disse vigorosamente: já era hora de alguém ensinar um pouco de teologia para nós nesta igreja. Eu adorava contar essa história aos Sproul, né? Afinal, Derek e eu éramos professores de teologia, os pastores da igreja local. Não estávamos fazendo isso? Eu ainda sorrio com isso. Mas o homem fez um ponto importante. Sem teologia, sem grande cristologia, sem pensar pacientemente sobre as coisas, não temos realmente uma base muito boa sobre a qual construir nossas vidas cristãs. Então, vale a pena pensar duro. Até a próxima semana. Espero que você possa pensar o mais profundamente possível sobre o Senhor Jesus.
muito interessante, né, que ele termina com uma ironia fina, né, comentando uma crítica de um membro da igreja, mas que, de certa forma, ele tocou num ponto importante. A teologia é importante ser passada à igreja no sermão. E aí, após um sermão, nós podemos nos perguntar qual teologia, ramo de teologia foi apresentado nesta pregação. Por vezes foi uma pregação onde orbitou, onde prevaleceu muita cristologia, muito da figura de Cristo, né, a sua salvação, a sua bendita pessoa, as suas paixões, né, o seu sacrifício. Às vezes a pregação, ela tem muito do que podemos chamar de pneumatologia, onde o Espírito Santo estava bem focalizado. Em outras pregações é possível que esteja a antropologia, né, a imagem de um homem, como a Bíblia constrói o homem. Ou, em um outro texto, outra pregação, pode estar a teontologia, que é o estudo sobre Deus. Enfim, há um leque enorme, mas é importante nós estarmos sintonizados para tentar extrair das pregações não apenas as disposições que o pregador apresenta. Hoje eu vou apresentar 3 verdades sobre isto, hoje eu vou apresentar 2 ensinamentos sobre aquilo. Isto é importante, mas também é importante tentar perceber qual é o assunto que está orbitando, né? Essa estrutura está sendo colocada para dar sustentação a uma mensagem que ela é mais cristológica, mais pneumatológica, mais moralista, porque há um certo espaço para o moralismo também. Então essas são perguntas importantes que tem que se fazer. Ferguson, nesse sermão de 6 minutos, ele nos apresenta isso. Bom, agora nós vamos discutir, nós aqui nesta sala, o que é melhor. Ele é sobre definições sobre a heresia de Eutiques e de Nestório. Que Deus nos abençoe e que possamos, na próximo estudo, ver um pouco mais sobre a pregação e a teologia. Muito obrigado.